E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai ver mais alguns exemplos de como resolver a equação de Bernoulli, que é uma equação de primeira ordem não linear. Então, para isso, vamos começar aqui revisando o que é a equação de Bernoulli. Então, uma equação diferencial de primeira ordem é uma equação de Bernoulli se ela pode ser reescrita nessa forma aqui. Notem que aqui, pelo lado esquerdo da equação, a gente tem uma estrutura na função incógnita y que é linear. O problema na equação está acontecendo aqui do lado direito, né, onde a gente tem essa potência n na função incógnita y. Esse n pode ser qualquer valor real diferente de 0 e 1. Se for 0 ou 1, essa equação se reduz a uma equação linear que a gente já sabe resolver. Então, para resolver essa equação não linear, o que a gente vai fazer é uma mudança de variável dependente. A gente vai fazer uma mudança de variáveis na função incógnita para transformar essa equação em outra que a gente saiba resolver. Para isso, a transformação é sempre a mesma. O que a gente faz é, a gente substitui a função incógnita y por uma função z elevado a essa potência, 1 sobre 1 menos n. Para saber por que essa potência tem que ser 1 sobre 1 menos n, só voltar lá no vídeo da aula sobre a equação de Bernoulli. Então, com essa mudança y igual a z na 1 sobre 1 menos n, pela regra da cadeia, a derivada de y está relacionada com a derivada de z através dessa maneira aqui. Então aqui eu estou derivando z na 1 sobre 1 menos n e pela regra da cadeia aparece esse z' aqui. Agora, substituindo isso e isso daqui na equação, a gente vai sempre obter essa equação linear na função incógnita z, ordem 1, não homogênea. Então, essa equação aqui é uma equação linear de primeira ordem para essa função auxiliar z. E para resolver isso aqui, basta a gente implementar o método de resolução para equações lineares de primeira ordem. O que a gente faz aqui é olhar para essa função coeficiente que está multiplicando z, e a partir dela a gente constrói o fator integrante. O fator integrante para esse tipo de equação é sempre dado por essa expressão aqui. É a exponencial da integral dessa função coeficiente p de x. E daí encontrou o fator integrante, basta multiplicar aquela equação pelo fator integrante e, para resolver a equação, basta fazer uma única integração. Com isso, a gente encontra a função z de x, que resolve essa equação linear de primeira ordem, e a partir dela a gente consegue obter a função y que a gente está procurando desde o início do problema, simplesmente substituindo z nessa relação aqui que ela tem com y. E acabou. Então o que se faz aqui é, tem aquele problema em y, que a gente não sabe como resolver, a gente substitui esse problema por um problema em z, que a gente sabe resolver, resolve, encontra essa solução, essa função auxiliar z, e a partir dela a gente encontra a função incógnita que a gente está procurando, y de x. Se estiver trabalhando com problema de valor inicial, é aqui, depois desse terceiro passo, que a gente usa a condição inicial. Então vamos lá, vamos ver algum exemplo. Então nesse exemplo 1 eu tenho essa equação da função incógnita y, variável x, e a primeira coisa que eu vou fazer é tentar reescrever principalmente esse último termo aqui, né? Então, colocar a equação aqui. Lembrando, a condição inicial a gente não lida com ela agora, a gente vai encontrar a solução geral, depois a gente seleciona da solução geral aquela função que a gente quer, que satisfaz também a condição inicial. Então tá, dessa equação aqui, a primeira coisa, eu vou deixar essa equação na forma padrão, na forma normal, que é, vou deixar o coeficiente da derivada de y como sendo 1, para isso eu vou dividir tudo por x, então dividindo tudo por x eu obtenho essa expressão aqui. Aqui só um detalhe, né? Aqui a gente tinha x² e aqui a gente tem só x. Esse 3 que aparece aqui é da raiz cúbica. E agora vou reescrever aquela raiz cúbica dessa maneira. E agora eu consigo identificar isso aqui como uma equação de Bernoulli. Isso aqui é uma equação de Bernoulli com n igual a 2/3. Então, para resolver essa equação aqui, o que a gente faz é, pelo método que a gente viu no slide anterior, eu tenho que fazer a seguinte substituição. Onde tem y, eu vou trocar por z na 1 sobre 1 menos n, onde n é o expoente daquele y que aparece na equação. Então, como n é 2/3, 1 menos 1 sobre n acaba sendo 1 sobre 1 menos 2/3, que é igual a 3. Portanto, a substituição que eu vou fazer para resolver essa equação de Bernoulli é y igual a z ao cubo. Então está aqui. Vamos apagar essas coisas e começar a resolução para z de x. Para substituir y igual a z ao cubo na equação diferencial, vou ter que calcular a derivada de y pela regra da cadeia, 3z², z' de x.
Então vou escrever aqui a equação já na forma normal que a gente tinha antes e vou substituir y, y' por essas coisas aqui. Substituindo, eu obtenho isso. Agora notem que aqui eu tenho z ao cubo e tem essa raiz cúbica aqui. Então eu posso cancelar esses 3 e vou obter essa expressão. Agora posso dividir tudo por z quadrado. Então dividindo tudo aqui por z quadrado, a gente obtém essa expressão. Agora eu posso somar x dos dois lados e obter essa equação. E aqui eu já vejo que eu tenho uma equação linear, ordem 1, não homogênea, para a função incógnita z. Então vamos resolver essa equação auxiliar aqui para a função incógnita z. Para resolver essa equação, primeiro eu tenho que deixar essa equação também na forma normal, então vou dividir tudo por 3. E agora a gente usa o método para equações lineares ordem 1, que é, eu vou olhar para a função coeficiente aqui de z, isso aqui é o p de x, e a partir dessa função p de x, a gente encontra o fator integrante. Para encontrar o fator integrante, eu vou ter que integrar essa função p. Então, integrando p de x, eu vou integrar 2 sobre 3x, que é a mesma coisa que 2/3 integral de 1 sobre x. Então, aqui eu obtenho 2/3 logaritmo do módulo de x. Lembrando, nessa integração, a gente não precisa considerar aqui a constante arbitrária. Quando a gente usar o fator integrante, essa constante arbitrária só vai multiplicar a equação por uma constante, o que não vai fazer diferença. Então, a gente sempre pode tratar essa constante aqui já como zero. Aqui a gente pode simplificar um pouquinho mais, já que a gente vai ter que calcular a exponencial dessa integral. Então, vou jogar aquele 2/3 lá para o argumento do logaritmo. Então, eu fico com o logaritmo de módulo de x na 2/3. Agora, como o fator integrante é dado por essa expressão, então eu tenho que o fator integrante é exponencial de logaritmo do módulo de x na 2/3. Exponencial do logaritmo, a gente cancela, fica só com módulo de x na 2/3, que é igual a x na 2/3. Então agora eu já posso resolver essa equação aqui para a função incógnita z. Para isso, eu vou pegar aquela equação e vou multiplicar pelo fator integrante μ de x que a gente acabou de encontrar. Fazendo essa multiplicação, vou obter essa expressão aqui. Eu só multipliquei essa equação pelo fator integrante e obtive isso. Aqui eu vou ficar com z'x na 2/3, aqui 2 sobre 3x vezes x na 2/3. Aí juntando x no numerador e no denominador eu fico com x na menos 1/3. E para esse último termo aqui do lado direito, x vezes x na 2/3 fica x na 5/3. Vamos apagar aqui para continuar com a resolução. Então, uma vez que eu multipliquei pelo fator integrante, todo esse lado esquerdo aqui eu posso reescrever como uma única derivada. Esse lado esquerdo é igual à derivada desse produto aqui, do fator integrante vezes a função incógnita z. E então, para recuperar z, basta eu integrar essa identidade. Integrando, a gente vai obter essa expressão aqui. E integral de x na 5/3, isso vai me dar 3x na 8/3 sobre 8. Aqui sim eu preciso ter essa constante arbitrária. Essa sim vai fazer diferença. Agora, para obter uma expressão para z, basta multiplicar tudo por x na menos 2/3. Então, multiplicando tudo por x na menos 2/3, a gente obtém essa expressão, que dá para simplificar um pouco. Vou escrever aqui em cima. Fica isso. E agora, x na 6 sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado. Portanto, z de x é dado por essa expressão aqui. E essa é a função z de x, solução daquela equação auxiliar, a equação de primeira ordem, que a gente encontrou depois de fazer a substituição. Então tá, agora de posse dessa expressão para z, a gente consegue encontrar de fato a solução que a gente está procurando. Então, vamos apagar essas contas, vou deixar só essa expressão para z de x que a gente acabou de encontrar. E agora, a partir dessas duas coisas aqui, eu consigo encontrar a função y de x. Então, y e z estão relacionados a partir dessa expressão. Vou substituir z por essa expressão que eu obtive aqui. Então, vai ficar isso aqui. E, portanto, essa é a solução geral dessa equação de primeira ordem não linear que aparece ali no problema. Para encontrar a solução do problema de valor inicial, a curva, a função y que a gente está procurando, eu vou agora utilizar a condição inicial. Para isso, então, eu estou procurando, dentre toda essa família de soluções aqui, aquela que no ponto 1 vale 1. Então, substituindo x por 1 aqui nessa expressão, eu vou obter isso daqui. Para que isso aqui seja verdade, tudo que está aqui dentro do parênteses tem que ser igual a 1, e, portanto, c tem que ser igual a
7/8. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial é dado por essa expressão aqui, com C igual a 7/8. E está aqui. Então, fazendo essa substituição, C igual a 7/8 aqui na solução geral, eu obtenho a solução do problema de valor inicial. A gente pode fazer o gráfico dessa solução, então deixa eu apagar aqui essas contas. Aqui está a solução do PVI. Outra coisa, essa solução está definida em todo esse intervalo aberto 0 mais infinito, porque essa expressão aqui para y como função, isso aqui está definido em toda a reta menos a origem, e o único problema que vem da equação é justamente na origem, quando x é igual a 0. Portanto, o domínio de y de x como função é a união desses intervalos aqui. Isso aqui é o domínio de y de x como função. E como nesse domínio aqui não tem nenhum problema para a equação diferencial, agora eu preciso selecionar um desses dois intervalos para ser o intervalo de definição da solução. Como eu estou procurando por uma solução que está definida em x igual a 1, então tem que ser esse intervalo aqui. Portanto, esse é o domínio ou intervalo de definição da solução do problema de valor inicial. E o gráfico dessa solução é dado por essa curvinha verde aqui. E é isso. Próximo exemplo. Nesse exemplo 2, a gente tem um problema populacional. Aqui nesse exemplo, eu tenho essa função p de t, que retorna em cada instante t o número de indivíduos em uma determinada população. A função número de indivíduos, essa função p de t, ela satisfaz essa equação de primeira ordem aqui. E além disso, a gente sabe que a população no instante t igual a 0 é de 10.000 indivíduos. O que a gente quer saber é qual é o limite do número de indivíduos para essa população. Então, o que acontece com o número de indivíduos dessa população quando o t vai para mais infinito? Para encaixar no que a gente está vendo aqui, vamos primeiro reescrever aquela equação diferencial. Então, eu vou escrever aqui embaixo a equação, que é satisfeita pela função número de indivíduos p de t. Agora, eu vou distribuir essa multiplicação por p que está aparecendo aqui. Vou ficar com essa expressão. E agora a gente já tem quase uma forma conhecida, né? Vou jogar esse termo aqui para o lado esquerdo, ou seja, eu vou subtrair 4,5p dos dois lados e obtenho essa equação. Notem que aqui do lado esquerdo eu tenho uma dependência linear na função incógnita p, e aqui eu tenho uma potência da função incógnita p. Portanto, isso aqui é uma equação de Bernoulli para n igual a 2, que é o que aparece aqui nesse expoente. Então tá, vamos apagar tudo isso e deixar só o problema de valor inicial que a gente está lidando. Então tá aqui, o que eu tenho que fazer é encontrar a solução desse problema de valor inicial. Então, como eu estou vendo que é uma equação de Bernoulli para n igual a 2, eu já vou fazer a substituição p de t igual a z na 1 sobre 1 menos n. Nesse caso, o n é 2, e, portanto, aquela potência de z fica igual a menos 1. Então, a substituição que eu tenho que fazer é p igual a z na menos 1. Vamos deixar isso aqui do lado. E agora, da equação diferencial, eu vou substituir p por z na menos 1. E, pela regra da cadeia, eu vou obter essa expressão aqui para a função incógnita z. Então, derivando p, eu obtenho tudo isso. E, substituindo p por z na menos 1, fico com isso aqui. Vou simplificar um pouco esse último termo aqui. Z na menos 1 ao quadrado fica z na menos 2. E agora eu vou multiplicar tudo por menos z ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, eu obtenho essa equação aqui, que é uma equação linear, primeira ordem, não homogênea, para essa função incógnita z. Então vamos implementar o método para equações lineares de primeira ordem para resolver essa equação. Vamos apagar essa primeira parte. Para resolver essa equação, o que a gente tem que fazer é olhar para o coeficiente que aparece aqui nesse termo de grau zero, no termo que não envolve a derivada. Isso aqui vai ser uma função p minúsculo de t, p minúsculo para não confundir com o p maiúsculo, que é a função que a gente quer aqui, né, para o problema de valor inicial. Então, para encontrar o fator integrante, eu tenho que integrar essa função p minúsculo de t. P minúsculo de t é 4,5, então a integral de p fica 4,5t. E o fator integrante, nesse caso, é a exponencial dessa integral e, portanto, fica e na 4,5t. Então, agora eu vou pegar aquela equação linear de primeira ordem para z e vou multiplicar por μ de t. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém toda essa relação aqui. E agora a gente está a uma integração de resolver essa equação de primeira ordem para z de t.
Para fazer isso, primeiro vamos apagar essas continhas aqui de cima. Agora, como eu multipliquei pelo fator integrante, então, se as contas estão certas, com certeza esse lado esquerdo é igual a derivada do produto fator integrante vezes z. Então, integrando aqui os dois lados, a gente obtém essa expressão aqui. E, portanto, multiplicando agora tudo por e na menos 4,5t, a gente obtém isso. E isso daqui é a expressão para z de t que a gente está procurando. Então, agora, eu sei que a função que eu estou procurando, p de t, está relacionado com z dessa maneira, e z de t é dado por essa expressão aqui. Então, agora vamos apagar e juntar essas duas informações. Dessas duas informações aqui, eu posso concluir que p de t tem que ser toda essa expressão aqui elevado na menos 1. Toda essa expressão aqui é o que a gente obteve para z. E, somando aqui esses dois termos, a gente obtém isso. E agora fica fácil inverter, né? Então, p de t é dado por essa expressão aqui. E está aqui. Essa, então, é a solução geral para essa equação diferencial aqui para p de t. Notem que aqui a gente tem essa constante arbitrária c ainda, mas isso vem do fato de que a gente não usou todas as informações do problema, né? Ainda tem a condição inicial que a gente ainda não usou. Então, para determinar a função solução do problema de valor inicial, vamos agora usar a condição inicial. Vamos apagar tudo e deixar só a solução geral aqui no canto. Da condição inicial, a gente sabe que a função p no instante zero tem que valer 10.000, 10 na quarta. E da solução geral, a gente sabe que p em zero tem que ter essa cara aqui. Multiplicando tudo por esse denominador, dividindo tudo por 10 na quarta, a gente vai obter essa relação aqui. Podem conferir essa continha aqui, por favor. E agora, isso aqui é uma equação de primeiro grau para a constante c, né? Então, subtraindo 10 na menos 4 dos dois lados, a gente obtém que 4,5c é igual a 3,5 10 a menos 4, e, portanto, a constante c é dado por esse valor aqui. Então, substituindo esse valor de c na solução geral, a gente vai obter que a função p de t procurada tem essa cara. Aqui dá para fazer uma simplificaçãozinha. A gente obtém isso. E agora, se quiser simplificar um pouco mais, dá para multiplicar o numerador e o denominador por 10 na quarta. E a gente obtém que a função p de t é dada por essa expressão aqui. Essa daqui é a solução do problema de valor inicial que a gente procura. E agora a gente já pode responder a pergunta do problema. Então, vamos apagar tudo, deixar só a solução do problema de valor inicial. O que a gente quer saber aqui é qual é o limite do número de indivíduos dessa população. Então, o que a gente quer saber aqui é o limite de p de t quando t vai para mais infinito. Isso é a mesma coisa que determinar esse limite aqui. Notem que quando t vai para mais infinito, o numerador não muda, esse termo aqui não muda, nem isso daqui. E quando t vai para mais infinito, esse termo aqui vai para zero, porque eu estou com uma exponencial aqui com esse coeficiente negativo. Portanto, esse limite é dado por essa expressão, que é igual a 45.000. Ou seja, quando t vai para mais infinito, o número de indivíduos dessa população é 45.000. A gente pode fazer o gráfico dessa solução aqui. Então, o gráfico dessa solução é dado por essa curva em verde aqui na direita. E notem que o gráfico está sugerindo que a gente tem uma função que é sempre crescente, que parte aqui dos 10.000 indivíduos iniciais da população, e à medida que o tempo passa, essa curva está se aproximando cada vez mais desse valor aqui, 45.000. A gente pode traçar aqui essa reta em 45.000, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, e está aí. Então, essa reta y igual a 45.000 é uma assíntota horizontal para essa função p de t, número de indivíduos da população. Então tá aí. Bom, por hoje é isso. Acabou. Façam os exercícios, mandem as dúvidas lá no fórum e até a próxima. Tchau!